Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. No decorrer do ano passado, 2013, tive a oportunidade de debater nesta casa alguns temas candentes de interesse estratégico para o meu estado, Mato Grosso do Sul, e também para todo o Brasil. São assuntos, senhor presidente, que pretendo retomar, porque acredito que as convicções não devem jamais ser esmorecidas pelos obstáculos interpostos, pela falta de visão dos pessimistas. Meu propósito é insistir nesses temas porque tenho consciência plena de que eles são de extrema relevância para a sociedade brasileira e, em alguns aspectos, importantíssimos para o meu estado, Mato Grosso do Sul. São eles, excelências: a salvação do rio Taquari, um dos problemas ambientais mais graves do país, que prejudica severamente o bioma nacional. A implantação de uma separadora de gás em Mato Grosso do Sul, a partir do aproveitamento do gasoduto Bolívia-Brasil, que só no território sul-mato-grossense percorre aproximadamente 600 quilômetros. Os impactos do crescimento do maciço florestal na região do chamado Bolsão sul-mato-grossense, que tem uma extensão correspondente a 1/3 do território do meu estado. E a precariedade da estrutura rodoviária também do meu estado. E a questão muito importante, extremamente importante, dos conflitos indígenas, cuja falta de uma solução efetiva poderá, ao longo de 2014, gerar conflitos imprevisíveis em dezenas de municípios do meu estado. Passo, senhor presidente, agora a tratar de cada um desses temas, respeitando, evidentemente, o tempo regimental cordialmente concedido por Vossa Excelência a mim. No passado, com o apoio de meus companheiros do Senado, representantes do meu estado, senadores Delcídio Amaral e Valdemir Moca, tentamos avançar no projeto de obtenção de recursos federais para começar a dragagem do rio Taquari. Acreditei, senhor presidente, que seria o início de um processo. Infelizmente, nossa ação, em parte, frustrou-se com os parcos recursos destinados no Orçamento Geral da União para a realização do projeto. Lembro que, proposta por mim feita à bancada do meu estado e por ela aprovada, pedimos que fosse incluído no Orçamento da União cerca de 290 milhões de reais para a realização de tão importante obra. O Orçamento da República apenas consignou 22 milhões de reais. Evidentemente que não vamos desprezar essa importância. Vamos utilizá-la, porque a obra merece ser iniciada, se possível, ainda esse ano. É o apelo que desta tribuna faço à Presidência da República para que dê aceleramento aos estudos já procedidos. Essa questão, que se discute há aproximadamente 30 anos, vejam, excelências, 30 anos, no curso do tempo muito se falou, muito se propagou, muito se discutiu, mas nada de efetivo por parte das autoridades, tanto federais quanto estaduais e municipais, se fez no sentido de equacionar e resolver definitivamente a questão do assoreamento do rio Taquari. Gostaria, senhor presidente e senador Álvaro Dias, gostaria de aqui fazer uma ressalva por uma questão de justiça,
a receptividade ao nosso propósito que deu a senhora, então ministra-chefe da Casa Civil, e nossa atual colega, a senadora Gleisi Hoffmann, que toda vez que solicitada por nós, eu repito, por mim, pelos senadores Delcídio Amaral e Valdemar Moca, procurou dar sequência na sua área de atuação e nos ministérios ligados à área ambiental, e nesse, a presidência do IBAMA, que permitiu as rápidas diligências que cabiam à competência daquele órgão. Registrar também, senhor presidente, a solidariedade pronta do governador André Putinelli, de Mato Grosso do Sul, acolhendo o apelo meu e determinando que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado se engajasse na equação do programa de recuperação da bacia do Rio Paraguai, o que foi feito. Nada obstante, esse esforço das autoridades federais e estaduais que mencionei, momentos atrás, não foi possível chegar ao que almejávamos. Infelizmente, o resultado está aí, para a nossa decepção. Mas não perda de fé dos pantaneiros que há anos e anos vêm aflitos, observando esse dramático efeito ambiental. Um chamado deserto aquático, que é o que significa a desolação naquela área, cortando o Pantanal sul-mato-grossense. No município de Corumbá, há os famosos arrombados, locais onde a água sai do leito e extravasa pela planície e que atinge milhões de hectares, que no passado apacentavam muito mais de 500 mil reses de bovinos e que faz falta hoje à pecuária nacional e à mesa de alimentos de proteínas vermelhas para o povo brasileiro. De tempos em tempos, a questão volta a ganhar espaço na mídia em função dos conflitos surgidos entre produtores rurais pantaneiros e uma colônia de pescadores com base na cidade de Cuxim, que se digladiam em torno das chamadas bocas fechadas, que impede o curso normal das águas, alagando várias extensões de terras economicamente usadas para a pecuária de cria. A Embrapa Pantanal, órgão importantíssimo do Ministério da Agricultura, realizou no ano passado uma pesquisa profunda sobre o assunto e publicou um livro importantíssimo intitulado Impactos Ambientais e Socioeconômicos da Bacia do Rio Taquari, Pantanal, no qual discorre tecnicamente sobre as causas e consequências desse verdadeiro desastre ambiental, mostrando claramente que as medidas adotadas pelos produtores rurais de fazer o barramento do rio foi e é a maneira mais correta de preservar a região. Mas os pescadores, em busca de sua sobrevivência operacional, destroem o barramento para poder desenvolver suas atividades pesqueiras. O conflito é inevitável, senhor presidente. O problema social é candente. E mais grave é que nada avança, nada se resolve, nada melhora. A solução é fazer a dragagem do rio. Trata-se de um projeto que demandará recursos expressivos, mas que são necessários para salvar um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Ouso dizer, senhor presidente, que esse é realmente um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Mais ainda, possibilitar que uma vasta região recupere-se econômica e socialmente antes que seja tarde demais. Vamos continuar lutando para sensibilizar o governo federal a fazer investimentos necessários nesse projeto. Esse trabalho, senhor presidente, também preciso destacar, não só conta com a extraordinária cooperação da Embrapa Pantanal, mas também do Sindicato Rural dos Criadores da região pantaneira, de Corumbá, que tem motivado a população
para que mantenha-se em permanente guarda, a fim de que as autoridades não esqueçam desse dever inalienável, irreversível, de cuidar de um extraordinário bem da natureza que o mundo deu ao Brasil, que é o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Devo dizer também, senhor presidente, lembrando-me agora, que no orçamento deste ano, por iniciativa minha e dentro do chamado orçamento impositivo, que espero seja liberado pelo governo na sua integralidade, há também uma emenda no sentido de se conceder à Embrapa Pantanal o auxílio ou a cooperação de R$1 milhão, destinada a que ela prossega estudos e pesquisas mais profundas sobre a natureza do Pantanal e as possibilidades imensas que essa natureza pode oferecer através de uma pesquisa racional, importantes contribuição para a farmacopeia e todas as áreas de pastagem, de riquezas, enfim, que aquela região pode perfeitamente oferecer à ciência brasileira. Mas, senhoras e senhores senadores, outro tema importante é o da implantação de uma separadora de gás em território sul-mato-grossense. Conseguimos realizar uma audiência pública no ano passado com representantes da Petrobras, no qual o diretor da área de gás e energia petrolífera afirmou ser inevitável a realização desse empreendimento. Francamente, senhor senador Álvaro Dias, nosso presidente, fiquei muito decepcionado porque tenho acompanhado os investimentos da Petrobras e vejo que muitos deles são de caráter extremamente duvidoso, quando não altamente deletérios aos interesses nacionais. Esse projeto a que me refiro, ou seja, a construção de uma usina separadora de gás em território sul-mato-grossense, é vital para o meu estado, Mato Grosso do Sul, e também, como hei de me referir a seguir, para os estados de Mato Grosso, para o estado de Goiás e até chegar a atender a população desse nosso querido Distrito Federal, Brasília. Esse projeto, repito, é vital para o meu estado, por onde atravessam 600 quilômetros de gasoduto Bolívia-Brasil, bem como para todo o Centro-Oeste e, por consequência, para o Brasil. O gasoduto Brasil-Bolívia escoa diariamente 30 milhões de metros cúbicos. Vejam, excelências, 30 milhões de metros cúbicos de gás natural, desde Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até os estados do sul e do sudeste do Brasil. Esse gasoduto atravessa, além de Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e vai até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E atravessam por ele cerca de 520 milhões de toneladas de butano e propano. É uma verdadeira riqueza que está sendo desprezada, sobretudo em favor do meu estado, Mato Grosso do Sul. Em detrimento, melhor dizendo, de Mato Grosso do Sul. O Brasil tem hoje 42 separadoras de gás. Nenhuma delas está instalada no Centro-Oeste, a despeito de todo o nosso desenvolvimento e de tudo que o agronegócio da região central do Brasil tem representado para o PIB brasileiro. Por isso, volto a insistir nesse assunto. O governo deve empreender esforços para atrair o interesse da iniciativa privada nesse projeto. Sua viabilidade técnica é incontestável. Mais do que isso, a separadora será vital para o desenvolvimento de nossa região, mesmo porque ela poderá produzir ureia para atender às demandas de uma indústria de fertilizantes que a própria Petrobras está implantando no município de Três Lagoas, no meu estado.
O gás boliviano é rico em subprodutos, mas, ressalto, mais de 100 subprodutos. Desses, a usina separadora, se criada e instalada em Mato Grosso do Sul, poderá extrair 3 importantes subprodutos para utilização imediata: o butano, o propano, para constituir o GLP, que é esse gás de cozinha que todos nós utilizamos diariamente em nossas residências. E quero aqui fazer um breve parêntese. Em Mato Grosso do Sul, hoje, um botijão de gás de 18 litros ou quilos custa ao redor de R$ 52 a R$ 55. Acredito que esse também seja o preço que nós pagamos aqui em Brasília. Mas veja bem, sabem de onde, excelências, vem esse gás que é distribuído para Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui o Distrito Federal? Sabem, vossas excelências, de onde vem? Da Bahia Branca, na Argentina, percorrendo mais de 4.000 quilômetros pelo mar, vai a Santos, onde é bombeado para Paulínia e lá engarrafado, embotelhado e daí transferido para os nossos estados. Vejam, excelências, o custo disso aí. Quando podíamos perfeitamente utilizá-lo a um preço muito inferior, se ele fosse separado, extraído ao longo do gasoduto que passa pelo meu estado, Mato Grosso do Sul. Creio eu, não sou técnico no assunto, mas creio eu que o preço seria reduzido em mais ou menos 50%. Quantos benefícios esse estaria a população consumidora do nosso país? No entretanto, a Petrobras não pensa assim. Como disse, há possibilidade, se fizer o sangramento do gasoduto em meu estado, com a usina separadora de gás. Além disso, criando-se um ramal para se estender ao estado de Mato Grosso, chegando até Cuiabá, e bifurcando-se para Goiás, atingindo a capital Goiânia e outros municípios daquele estado, e chegando aqui até Brasília. Quantos benefícios, excelências, quantos benefícios isso causaria à população consumidora do nosso país? É importante que pensemos nisso. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, também para destacar o papel do município do saudoso senador Rames Tebet no desenvolvimento do meu estado, Mato Grosso do Sul. Aquela região constituída pelo chamado Bolsão Mato-Grossense, e, como disse anteriormente, ela representa mais ou menos 1/3 do território sul-mato-grossense, que é da ordem de 353 mil quilômetros quadrados. Está mudando radicalmente seu perfil econômico com a instalação de indústrias, grandes indústrias de exploração de papel e celulose, e dá sequência a um outro importante empreendimento industrial que já está lá implantado, que é a da fibra. Portanto, são 2 empreendimentos industriais importantíssimos e que estão trazendo um impulso extraordinário no desenvolvimento econômico e social da região. A fibra e a Eldorado celulose de papel. Celulose e papel. Trata-se do maior complexo de celulose do mundo. Vou repetir, lá no meu estado, o maior complexo de celulose do mundo, com a capacidade de produzir mais de 1,5 milhões de toneladas por ano de celulose branqueada já a partir deste ano. O destino dessa produção, que está utilizando como matéria-prima a madeira das florestas plantadas de eucalipto, fonte de 100% renovável, é a exportação para os mercados produtores de papel localizados na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Veja quanto isso vai resultar para a nossa economia com a exportação de um produto
que vem da terra. Foi um investimento de bilhões de reais que vem dando um impulso inédito a Mato Grosso do Sul. O grande problema que se verifica agora são a precariedade das estradas que cortando os municípios dessa região, principalmente no trecho da BR-262, que atravessa os municípios de Ribas do Rio Pardo, Águas Claras e a própria Três Lagoas. São milhares de caminhões transportando madeira para abastecer o parque industrial numa rodovia federal sem acostamento, danificada, sem sinalização adequada e evidentemente, com muitos problemas. Assim, o escoamento da produção de celulose, papel, visando atender às demandas das duas indústrias, será crescente e intermitente. Traz, adicionalmente, o perigo de vida para aqueles que lá transitam. O governo federal deve olhar com atenção a essa imensa região e apostar suas fichas nela. Ali teremos respostas rápidas de crescimento econômico, geração de renda, emprego, consumo e impostos para serem investidos no desenvolvimento social. Senhores e senhoras senadores, voltaremos a bater na tecla dos conflitos indígenas em nosso Estado. Como todos acompanhamos pela imprensa, há imensas dificuldades para se chegar a uma solução final. Depois de muita luta, o governo federal decidiu comprar terras que estão localizadas nas zonas de conflito. Prometeu, não decidiu. Eu exagerei. Prometeu. Só que os valores ofertados não representam nem a metade do real valor das terras, nem das benfeitorias lá implantadas. Os produtores rurais e as lideranças indígenas estão extremamente desconfiados de que o governo deseja empurrar com a barriga essa questão. Especula-se, inclusive, que apenas uma pequena área será adquirida, cerca de 300 hectares da fazenda Buriti, onde, excelências, ocorreram os últimos incidentes, inclusive incidentes com a perda de uma vida de um indígena, deixando as demais a ver navios. Teme-se que o governo deseja apenas fazer marketing, de que está solucionando a questão para efeito do processo eleitoral e depois não fazer mais nada. Estamos alertas, repito, para não permitir que isso aconteça. Com relação a esta questão, senhor presidente, a Comissão da Agricultura desta Casa, por proposta minha, aprovou ontem um pedido de informações ao senhor ministro da Justiça para que ele informe as providências que realmente o governo, na sua área, está tomando para dirimir as questões que o assunto está demandando com grande preocupação, não só para a sociedade do meu Estado, como de todo o país. Me permita, senhor presidente, para que conste dos anais os termos de requerimento, que aprovado pela Comissão de Agricultura e com a assinatura dos eminentes senadores Benedito de Lira, presidente, Assir Gucás, vice-presidente, Valdemir Moca, do meu estado, senadora Ana Amélia, senador Flecha Ribeiro, senador Clésio de Andrade e senador Eduardo Suplicy, tornou-se, pelo voto unânime dos pares daquela comissão, como um requerimento da Comissão de Agricultura desta Casa, que, portanto, será examinada pela mesa diretora e encaminhada, sem dúvida alguma, ao senhor ministro, para que ele responda pontualmente as questões que solicitamos, a fim de que o Brasil seja ciente de que o governo interessa ou não interessa resolver esse tão cruciante problema. A justificação, senhor presidente, que me permito ler nesse instante,
está assim baseada. Esta comissão, ou seja, a Comissão da Agricultura, sempre atenta às suas atribuições constitucionais e regimentais, apreciou no decorrer de 2013, por meio de audiências públicas, manifestações sobre um dos mais graves problemas de tensão nos campos, todos com base na invasão de terras particulares por membros de nações indígenas. Isso, infelizmente, em várias regiões do nosso país também. Porém, os mais graves ocorreram em meu estado, o Mato Grosso do Sul, onde, em número superior a 80 fazendas, propriedades privadas, foram invadidas e esbulhadas por indígenas. Isso por influência danosa de ONGs, de diversos matizes políticos e religiosos. E, pasme, senhores senadores, com a ação e a omissão da FUNAI. Diante do aumento do clima de tensão entre proprietários rurais e comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, este requerimento é para solicitar ao senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esclarecimentos sobre inúmeros fatos que têm preocupado os representantes das instituições do nosso Estado. A longevidade do conflito e as promessas não cumpridas de solução das questões demarcatórias estão a merecer informação cuja relevância são essenciais para que todos conheçam os encaminhamentos que estão sendo objetos de providência pelos governos e entidades de classe. Nesse sentido, tem sido proposto pelo governo federal, por intermédio do Ministério da Justiça, a indenização dos proprietários rurais de terras que a FUNAI, em estudos por ela mesma desenvolvidos e mantendo a qual todas as outras entidades interessadas no caso, afirmo eu agora, não consta disso, mas eu faço essa afirmação, afirma serem indígenas, embora estejam na posse e titularidade de particulares, algumas até de domínio público. Exemplo dessa prática tem-se no caso da Gleba Buriti, situada nos municípios de Cidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul. O governo, em reunião no início do mês de janeiro deste ano, precisamente no dia 7 de janeiro do corrente ano, fez oferta de compra de cerca de 12 mil hectares daquelas terras e áreas contíguas pelo valor de aproximadamente 79 milhões de reais. Proposta considerada muito distante, mas muito distante mesmo, da realidade do mercado para a compra e venda de terras da região. Disto resultando a imperiosidade de novas negociações. Negociações que o Ministério, ao que parece, não tem pressa, talvez não tenha interesse político de dar seguimento. Entendo, senhor presidente, continuo lendo o texto do requerimento, que essa comissão jamais se portou omissa às questões tão relevantes quanto esta, atualizando-se por informações precisas para que se possa exercer uma função fundamental, que é a de alertar não só esta casa, digo, então, quando me dirigi à Comissão da Agricultura, esta casa do Congresso Nacional, como os demais poderes da República. Esta é a razão desse requerimento de informações, para que responda, no prazo legal, aos questionamentos que se seguem e que hão de permitir o esclarecimento solar da posição do senhor ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, para o que se denominou a questão indígena. As perguntas são: primeiro, a intenção do governo é de pagar aos proprietários o preço justo para terra nua e benfeitorias, pelos valores de mercado, considerando sua localização e valorização econômica? A segunda pergunta: como será efetuado o pagamento desses valores aos proprietários, isto é, em qual prazo e se em moeda corrente ou títulos da dívida? Terceira pergunta: qual a fonte pagadora? Quarta pergunta: esses recursos constam do orçamento de 2014? Sob qual rubrica? Estão aptos à pronta liberação, considerando que, no caso da Gleba Buriti,
há notícias de que os 12 mil hectares estão na posse dos indígenas mediante esbulho? Quinta, qual o montante desses recursos destinados para o estado de Mato Grosso do Sul e para os outros estados? Sexta, há algum cronograma de desembolso dessas indenizações? Outras terras estão contempladas? Quais? Qual é o critério utilizado para essas indenizações e avaliações? Sétima pergunta, sendo conferido o uso dessas terras e outras aos indígenas, haverá orientação técnica à sua fruição econômica ou isso ficará a cargo exclusivo das etnias aquinhoadas? Oitava pergunta, como o Ministério da Justiça se posiciona sobre a divulgação da informação equivocada de que mortes de índios em Mato Grosso do Sul ocorrem em razão dos conflitos de terra com proprietários rurais, quando, na verdade, mais de 90% desses homicídios têm ocorrido em razão de brigas domésticas entre os próprios membros das comunidades indígenas, geralmente motivadas por alcoolismo e o uso de droga, que aqui posso afirmar às vossas excelências, está profundamente disseminado entre aquela gente, por ação de traficantes, por falta de assistência e presença da FUNAI. Esta é a mais pura realidade. E a última pergunta, caso seja solucionada a indenização da Fazenda Buriti, qual o prazo e como serão encaminhados os processos envolvendo outras propriedades que, segundo cálculos modestos, despenderão a importância superior a 150 milhões de reais. São, portanto, 9 perguntas, senhor presidente, que espero, sinceramente, que esta Casa tome conhecimento através de uma resposta precisa, concisa, pontual, de Sua Excelência, o senhor Ministro da Justiça. Para concluir, senhor presidente, e agradecendo a Vossa Excelência o tempo precioso que me concedeu, afirmo, são esses os assuntos que tratarei em todas as oportunidades que aqui estiver. Pretendo insistir nesses temas, pois acredito sinceramente que essa é a função, minha função como parlamentar, a nossa função como parlamentar. Defender os interesses da sociedade naqueles projetos que possam fundar um marco histórico para o nosso futuro. São essas, senhor presidente, a minha manifestação, a minha abertura de pensamento e coração para justificar a minha presença neste plenário e nesta Casa Histórica do Parlamento Nacional. Muito obrigado a Vossa Excelência.